Bom, gente, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Mid Health. E nesse episódio, a gente está com um cara aqui super especial, uma referência no segmento de Retail Media, que é algo novo ainda aqui no mercado Brasil, começando a bombar, começando a crescer aqui no mercado Brasil. Um cara que é uma grande referência, hoje está no maior grupo de varejo farmacêutico no Brasil. Estou falando aqui do Vitor Bertoncini. O Vitor, ele é o atual CEO da RD Ads, empresa de retail media do grupo Raia Drogasil, já tem 27 anos aí de carreira, né, como CMO e executivo de marketing, digital, e-commerce, e em grandes empresas como RD, Whirlpool, Schindler, é formado em propaganda e marketing pela SPM, já está inserido no segmento de marketing há alguns bons anos aí, né, Vitor? Cara, eu quero te agradecer demais por ter aceitado o nosso convite. Você é um cara que eu já acompanho já há um tempo, né? A gente tem algumas sinergias aí, e quero que você se apresente um pouquinho aí para nossa audiência, fala um pouquinho do Vitor aí, como é que você chegou nesse mercado aí? Legal, obrigado, Albert, pela acolhida aí, pelo convite, né? Vai ser um prazer aí esse papo. E acho que você já apresentou bastante coisa aí, não diz muita coisa, né? Assim, o que a gente olha é o importante que a gente está olhando para frente. Uhum. Mas acho que basicamente, né, eu tenho uma carreira totalmente construída dentro do marketing, né? Vendas e e-commerce. E nos últimos 5 anos eu fui CMO da Raia Drogasil, né? Como você falou, o maior grupo de varejo farmacêutico do Brasil hoje, com mais ou menos aí 2.800 farmácias em todos os estados do Brasil, 48 milhões de clientes. E acho que assim, essa caminhada nesses últimos 5 anos, acho que foi uma caminhada muito, muito interessante, porque o foco principal desses últimos 5 anos dentro do marketing, na RD, foram 2. Um é Consumer Centricity, né? A gente de fato colocar o consumidor no centro de todas as decisões. E 2 foi a digitalização. Perfeito. E esse processo, né, de transformar a empresa totalmente driveada, né? É natural que todas as empresas são centradas no consumidor, né? Mas acho que a RD dá um salto em relação a isso do ponto de vista mais técnico mesmo, né? A gente já tem um nível de satisfação do cliente dentro da loja altíssimo, próximo de 90%. Perfeito. Mas a gente colocou muita ciência por trás disso, automatizou muita coisa, então a gente deixou cada vez mais relevante a relação com o consumidor. E também cada vez mais digital. E essas duas bases, elas ajudaram a gente a desenvolver o negócio do Retail Media. Perfeito. E esse negócio cresceu tanto que chegou uma hora que a gente falou, poxa, isso aqui deveria ser uma outra empresa. E aí, nesse momento, eu me candidatei, falei, eu acho que eu gostaria de fazer um negócio desse aí. Esse desafio aí. E aí, fui para lá. Então, acho que um pouco complementando, né, esse histórico que você trouxe aqui, teve isso, né? Essa história da gente trazer o cliente para o centro, digitalizar toda a relação com ele e a gente se posicionar, né, de uma maneira bem contundente num mercado extremamente relevante, que está crescendo demais, que é o Retail Media. Perfeito. E tua história no grupo RD, ela começou em 2018. 2018, você já como executivo ali de marketing, isso, como já CMO? Entrei já como diretor de marketing lá. Perfeito. E a ideia da RD Ads foi em 2000 e... Na verdade, o RD Ads começou antes até de eu entrar. Antes, né? Tá. Muitas pessoas fazem uma pergunta para mim, vocês começaram a fazer o business de retail media, né, de RD Ads, quando vocês começaram a digitalizar a empresa? Eu falo, não, muito pelo contrário, né, o grande gatilho disso não foi a digitalização, não foi o crescimento do e-commerce. Uhum. O que sem dúvida teve um peso enorme para a consolidação do movimento, mas a gente começa de fato a olhar os dados e organizar os dados do consumidor de uma maneira bastante avançada em 2016. Perfeito. Com a entrada da Danhambi, né? Na verdade, a gente fecha o contrato com a Danhambi em 2015, em 2016 a Danhambi já passa a trabalhar junto com a gente para organizar os dados dos clientes. Perfeito. E em 2017 a própria Danhambi traz para a gente uma opção, falou, tem um negócio acontecendo aqui, eles estão no mundo inteiro, enfim, e alguns parceiros deles já estavam fazendo esse movimento.
E eles oferecem, vocês querem testar isso aqui também? Então a gente começa a operar isso junto com eles. Perfeito. E aos poucos a gente vai aprendendo, vai trazendo para dentro até o momento que a gente entende que está um nível de maturidade suficiente para a gente fazer um spin-off, de fato criar uma empresa nova, totalmente focada nisso, que foi em 2022. O spin-off foi em 2022. Exatamente. Perfeito. Já de olho nesse crescimento da tendência do retail aí, né? Sem dúvida, assim, o crescimento ele já vinha muito forte. 2022 é um ano interessante, assim, do ponto de vista também vou falar uma palavra em inglês aqui, o awareness, né? Ou, assim, essa consciência do mercado. Perfeito. É o primeiro ano que a Amazon publica os relatórios, né, anuais abertos por fonte de receita. E é o primeiro ano que aparece o tamanho do Retail Media para a Amazon. Já apareceu a linha lá, Retail Media. Abre aberta ali, né, a linha. E isso, assim, tem um efeito imediato em praticamente todos os varejistas do mundo, porque a notícia que eles deram foi uma notícia impactante, né? Já estava ali na casa dos próximos 30 bilhões de dólares de investimento de receita. E a Amazon já estava vendendo mais anúncios do que comprando, né? Eu acho que é uma das maiores anunciantes dos Estados Unidos, já estava vendendo mais do que comprando. Então isso dá um efeito muito grande, né? Efeito cascata aí, no gigantesco, mercado. né? E aí praticamente todos os varejistas que já estavam, alguns já estavam paquerando, fazendo alguma coisa e tal, todo mundo coloca isso, né, no topo da agenda estratégica e começa a acelerar. Perfeito, cara. E assim, falando um pouco do conceito do Retail Media, né? Para que as pessoas possam entender. Né? O foco do retail é trazer, né? Ou seja, o consumidor para a ponta, né? É aumentar, vamos dizer, o sellout ali da indústria lá no varejo. Em que momento isso pode se confundir, por exemplo, com um trabalho de trade marketing, né? Que vocês já fazem? Eu acho que uma coisa bem legal da gente encarar, né? O conceito do Retail Media é falar que o varejista é um grande agregador de clientes, né? Perfeito. Então ele é um curador no final do dia. Todo varejista, né? Todo marketplace, ele é um curador. Ele pega um monte de produto, agrupa e ele vira um destino para consumo de determinadas categorias. Perfeito. Alimentar, farm, enfim, fashion e assim vai. E aí, uma vez que você está fazendo essa curadoria, você atrai um monte de cliente, né? E aí você tem, enfim, os modelos de distribuição, pode ser online, offline e tal. Perfeito. O que o Retail Media vira uma chavinha? Os varejos começam a encarar aquele grupo de clientes que eles foram montando ao longo de muito tempo. Uhum. No caso da Raia Drogasil, nos últimos 120 anos. Eles começam a encarar esses clientes como uma audiência, né? Então, não são só clientes, também pode ser encarado como audiência, porque Perfeito. Uma vez que eu tenho uma relação com esses clientes. Você conhece os hábitos de consumo. Os hábitos de consumo, né? Especialmente nos varejos que tem uma recorrência muito alta, como é o pharma, né? O grocery, né? Que é a alimentação. Perfeito. Então você tem uma recorrência, às vezes semanal, quinzenal e tudo mais. Você entende o que cada um tende a consumir. E uma vez que eu entendo o que cada um consome, eu posso fazer um trabalho em cima desses dados eu posso usar basicamente o histórico. Então, legal, você sempre comprou o produto A, comprou mês 1, mês 2, mês 3. No mês 4 você não compra. No mês 5 eu te lembro. Poxa, você não quer comprar o A? Mas tem sofisticações que são possíveis de fazer. Perfeito. E aí que entra, por exemplo, um parceiro de dados como a gente tem aqui na Dunham. Perfeito. A gente pode também fazer propensões. Então, legal, se você comprou o A e o B, talvez você queira comparar o C. Deixa eu dar um exemplo bem simples do pharma aqui. Um determinado cliente compra sempre fralda e creme de assadura, mas nunca compra o lenço umedecido. Então, o que eu posso intuir? E obviamente que isso não é feito artesanalmente, né? Tudo feito com inteligência de máquina. Provavelmente é uma mãe ou um pai, né? E ele está comprando um pedaço da cesta. Então, esse outro pedaço ele não está comprando. Talvez esteja comprando isso no cash and carry. Está comprando lá no açaí, no atacadão, enfim, o lenço umedecido. Então, eu posso fazer uma proposta, né? Em vez de dar um desconto no lenço umedecido para qualquer pessoa que aparecer ali, eu posso pegar o meu... universo aí... O meu valor do meu desconto ali, né? O meu budget de desconto, o orçamento que eu tenho de desconto. Em vez de dar para qualquer pessoa que passar por lá, eu coloco e dou exatamente para as pessoas que têm uma propensão muito maior. Perfeito. E aí eu consigo ser mais relevante, porque faz total sentido para aquele pai ou aquela mãe
comprar o lenço umedecido, já está comprando. Verdade. Só que, eventualmente, ela pode comprar com mais desconto, com mais conveniência, já que já vai para a farmácia aí 2, 3 vezes por mês, no mesmo lugar. E aí ela para de comprar no Cash and Carry e passa a comprar aqui com mais desconto. Esse é um exemplo de algoritmo. Perfeito. E tem um terceiro que é assim, dado que essa pessoa compra essas duas coisas aqui, a tendência dele comprar uma coisa que não tem nada a ver com o lenço umedecido, né? Mas tem uma tendência muito grande porque pais e mães também consomem determinada categoria. Então você pode oferecer também itens, né, que não são necessariamente daquela cesta, mas que tem uma correlação, ou que tem uma tendência, né, que pessoas parecidas também compram. Então a gente vai criando vários algoritmos e que deixam as ofertas, né, muito aderentes, né, muito interessantes, muito relevantes. Ou seja, a inteligência de dados de fato Exato. atuando ali, né? E aí, essa inteligência que você pode usar, por exemplo, para direcionar a tua promoção, você também pode usar para direcionar sua comunicação. Perfeito. Então, a gente vai para o fabricante de lenço umedecido e fala, olha, em vez de você colocar teu anúncio, sei lá, na TV, no jornal, ou eventualmente num mecanismo de busca, você não quer colocar o teu investimento aqui, que daí eu falo para ele, olha, tem um produto aqui que você ainda não experimentou e tem tudo a ver com você. Perfeito. E aí, eventualmente, esse investimento ele rende muito mais, né? O retorno do seu investimento é bem melhor. Perfeito. Via de regra né? Perfeito. Então, ou seja, então a gente pode dizer que vocês trabalham ali toda a cadeia, né? Desde o topo do funil, né, até o fundo do funil, né? O processo de conscientização. Exatamente. Perfeito. Exatamente. E acho que esse até ligando com a tua pergunta anterior, né? Sempre houve investimento no fundo do funil, né? E no varejo chama-se de trade marketing, né? Então, eu sou uma indústria, tô lá vendendo, vamos pegar de novo o lenço umedecido. Uhum. Se eu simplesmente faço o sell-in lá e dou na mão do varejista, eu vou estar lá, né? Quem passar e, enfim, se interessar pela minha marca vai acabar comprando. Mas muitas vezes tem vários outros fornecedores do mesmo produto. Exatamente. 8, 10, 15 fornecedores diferentes. Então, ou eu faço um trabalho muito grande, né, de preferência fora da loja para que as pessoas entrem já direcionando e comprar aquela minha marca. Perfeito. Ou dentro da loja, eu tenho que me destacar em relação aos outros que estão ali. E esse sempre foi o papel do trade marketing, né? Uma vez que as pessoas estão dentro da loja física ou da loja online, eu tenho glorificação, eu tenho um ponto extra, eu tenho um destaque numa prateleira, ou um destaque num display, enfim, numa vitrine, e assim vai. Perfeito. Isso sempre existiu. O que pra gente é um pouco diferente legal, eu já vou glorificar esse produto, mas eu posso fazer um trabalho diferente. Eu posso olhar todos os clientes que poderiam comprar aquele produto e achar na jornada dele, que a gente conversa em marketing como topo de funil, meio de funil, enfim, e vir trazendo esse cliente. Perfeito. Então, aumentando o nível de consciência dele até a compra do produto. Até a compra. E aí, isso é particularmente interessante para quem já faz um investimento em trade, porque uma vez que eu fiz investimento em trade, legal, quem já está dentro da farmácia está vendo o meu produto com mais destaque. Perfeito. Mas eu posso fazer um movimento de trazer pessoas. Exatamente. Então, aquele investimento que eu já fiz, já está na conta, eu faço ele valer muito mais. Perfeito. Né? Eu coloco um pouquinho a mais aqui no topo de funil, no meio do funil. Perfeito. E aquele investimento ali vai render 3, 4, 10 vezes mais do que renderia organicamente. E é exatamente aí que entra a RD Ads, né? Porque até então o trade marketing, investimento é fundo de funil. Fundo de funil. Aí vocês entram com inteligência de dados. Gente, olha, eu consigo trazer mais gente para cá. Isso. E aí vocês têm acesso vamos dizer assim, uma nova receita que está ali disponível para vocês também, né? É exatamente isso. Perfeito. Eventualmente, né, a gente pode entender que colocamos uma campanha, né, que traga um cliente, né, do topo, do meio do funil para o fundo de funil. Mas o fundo de funil pode não estar tão bem protegido ainda. E aí você pode fazer esse investimento de proteção, de complementação do fundo de funil ou via trade marketing mesmo, ou até via RD Ads, né? Então dá para fazer dos dois jeitos. Mas o ponto importante quando a gente olha varejistas já estabelecidos, como é a Raia Drogasil, e assim, eu poderia falar um monte, né? Que já tem essa linha de trade marketing bem madura, o Retail Media ele é complementar no fundo de funil e é novo no topo de funil. Exatamente. Quando você vai para marketplaces, né, que trabalham com muitos sellers, enfim, tal, e que nunca tiveram essa relação, né, de sell-in, sell-out, de incentivo, né,
a venda dentro de uma loja física ou de uma loja online, tudo é incremental. Verdade. Então, muitas vezes, você vai ouvir marketplaces chamando o retail media de busca patrocinada e display dentro do site. Isso já existe para a gente como trade marketing há muitos e muitos anos. Né? A gente tem uma visão um pouco mais completa de retail media que olha o full de jornada maior ali de compra, né? Jornada do cliente, né? Exato, isso mesmo. Cara, perfeito. E eu estava lendo algumas informações, né, sobre o potencial ali, até um estudo, acho que da New Way, se eu não me engano. Eles fizeram um estudo bem legal, né? Inclusive vi uma participação sua, uma citação sua lá, falando do potencial de faturamento de 143 bilhões em todo mundo do retail media, né? Então, ou seja, é algo novo, mas que está borbulhando aí, né? Borbulhando. Se eu não me engano, esse recorte é mundo, e depois você tem um recorte Estados Unidos de 110, alguma coisa assim. Exatamente. China já representa 40% do investimento já, né, em retail media, no varejo. A China é muito grande, né? Os Estados Unidos ele teve, né, um boom do retail media, foi puxado pela Amazon. Perfeito. Retail media é algo que já existe de uma maneira mais estruturada há uma década, grosso modo. Perfeito. É pouco tempo. Perfeito. Só que é meio que estava no lugar certo na hora certa, né? Quando aconteceu a pandemia e todo mundo migrou para o digital, o retail media acabou virando um investimento muito mais seguro, né? Porque ele tem uma garantia daquele público ali muito maior. Perfeito. Então, ele foi muito puxado pelos marketplaces durante a pandemia, né? A curva de aceleração foi muito alta. Perfeito. Então, nos Estados Unidos é a Amazon que puxa, só que rapidamente os outros varejistas começaram a se organizar. Então, hoje, grandes varejistas como Walmart, como Costco, como Walgreens, CVS e assim vai, né? O grupo Tesco mesmo. Todos esses caras começaram a Target, começaram a trabalhar braços de retail media inicialmente e depois spin-offs, né? Perfeito. Então, por exemplo, a Target tem uma spin-off que chama Roundel. Então, são empresas que foram nascendo e vão engrossando, né, a oferta e a maturidade desse mercado. Começa muito forte nos Estados Unidos. Os Estados Unidos já tem uma estimativa que está próximo, entre 15% e 20% de todo o investimento digital já está passando pelo retail media. Perfeito, Estava falando de 16%, estava lendo. Muito Brasil grande. já 12%, né? E o Brasil, assim, a gente tem algumas estimativas que falam em alguma coisa próximo de 2% a 3% do investimento digital. Perfeito. Então tá bem no comecinho. Perfeito. Mas se você olha, né, Estados Unidos e Brasil, não são tão longe do ponto de vista de costumes, enfim, tal. Às vezes você compara Brasil com China, algumas coisas bate, outras não. Mas Brasil e Estados Unidos é mais próximo, assim, né? Tem um jeito mais ocidental de trabalhar. Perfeito. E esses caras estão com quase 20%. E a gente está com 2%, 3%. Então você imagina como esse negócio ainda vai crescer. Muito, muito. Agora, falando um pouco dessa questão que você falou de verba do digital. Ainda hoje, então, a conscientização ainda do público comprador em relação ao retail media ainda é muito pela verba digital, né? Sim. Verba dos marketplaces. Sim. Ainda não ainda via verba offline, mas do digital, né? Eu acho que é um momento do mercado, né? A gente está num momento muito inicial do mercado. Então, quem geralmente está liderando a conversa nas organizações é o time de e-commerce, né? Que ele já tem. Perfeito. Enfim, já tem um trabalho já feito há muito tempo de otimização do investimento digital e olha muito a conversão dentro do online. Perfeito. São os grandes indicadores que são olhados, né? Eu olho a conversão dentro do mundo online. Mas nas operações mais maduras, a gente já vê esse head de e-commerce, né, ou essa diretora de e-commerce puxando o seu par de marketing, justamente para fazer esse processo que a gente estava conversando aqui, Perfeito. né? Então, esse investimento vindo só pelo e-commerce, a gente está falando de um investimento de fundo de funil no online. Exatamente. Só que se você olhar o mercado brasileiro de consumo, o online é entre 10% e 15%. Então, assim, se eu fizer tudo otimizado no máximo que dá para fazer ali, eu estou pegando só 15% do potencial daquele investimento. Perfeito. E na prática, se eu fizer um topo e um meio de funil integrado na mesma estratégia, naturalmente eu vou ter um impacto muito maior. Muito Inclusive, esse impacto vai acontecer muito fora do digital, vai acontecer muito na loja física. Verdade. Então, assim, as operações mais maduras já começam a trabalhar o time de e-commerce junto com o time de marketing. Perfeito. E fazendo um complemento de funil em estratégias conjuntas e sincronizadas. Perfeito. Mas assim, eu vou te falar
super transparentemente. Dá para contar nos dedos de uma mão as indústrias que estão nesse nível de maturidade. Então tem muito espaço. E para mim, o que eu sempre falo, né? Fui CMO durante muito tempo e conheço muitos CMOs. E eu falo, gente, vocês estão deixando um cavalo encilhado passar. Né? Estão perdendo oportunidade. Estão perdendo oportunidade, porque assim, vocês, não, mas isso aí o pessoal do e-commerce está olhando. Não, cara, assim, muitas vezes as nossas campanhas no Retail Media, elas têm um efeito muito maior na loja física, muitas vezes. Verdade. E isso é uma coisa interessante da Raia Drogasil, né? Que a gente tem um nível de identificação do cliente na loja física muito grande. 97% das pessoas que compram na loja física se identificam. Perfeito. Você pede um CPF lá, sou cliente também de vocês, tem isso. CPF. Você sabe. Perfeito. Então a gente consegue, as pessoas de fato se identificam no processo de 97%. Perfeito. Então quando eu faço uma propaganda direcionando para você, eu não estou olhando só o que você comprou, o efeito dessa propaganda no online. Eu olho também no offline. Perfeito. Cara. E às vezes os investidores, né, por quem está liderando essa conversa, ser o cara do e-commerce, ele nem quer ver, mas às vezes o investimento que ele fez repercutiu 3, 4, 10 vezes mais no offline. Então, quem é mais conectado e tem um pouco mais de enfim, trânsito na organização, vai mostrar o resultado dele. Sim. Olha que legal que eu estou fazendo com o meu dinheiro, mas olha aqui também, ó, eu estou trazendo mais tudo isso aqui de extra para a companhia. Então ele vai fazer um discurso para o presidente da empresa, né? Para o VP comercial, para o VP de marketing. Perfeito. E aí a gente começa a ver esse movimento também começando com alguns CMOs. E assim, isso aí é um ponto extremamente interessante. Por quê? A gente vivencia muito isso na prática na Saúde TV. Né? Nós somos uma empresa de DOH também, né? O nosso foco hoje é comunicação em sala de espera. E com a pandemia, a maioria dos CMOs, das agências, os caras viraram a chave não, agora é mídia de performance, é só o digital e tal. E o que é que a gente começou a ver? Valor subindo do digital, né? Obviamente, claro, teve um momento, né, onde o digital de fato bombou. Uma coisa engraçada que pra gente, nos nossos ambientes na pandemia, foi o momento que a gente mais cresceu. Porque a gente era um item essencial. Então, hospital, clínica, não pararam, continuaram. E foi engraçado, porque nessa época da pandemia, a gente recebeu muitas campanhas, mas muitas campanhas que, desde a nossa história, a gente nunca tinha recebido. Desde bancos, passando a comunicação, parabenizando profissionais de saúde lá na ponta. Legal, e tal. E o que a gente está começando a perceber agora, desde o ano passado e já virando para 2023, é que as empresas voltaram e começaram a voltar a refletir sobre a importância do investimento em brand awareness, em topo de funil, porque de nada adianta você só focar seu investimento em performance, porque uma hora a conta não vai fechar. Você precisa ter um trabalho de construção de marca também, de conscientização de marca. Né? Então é isso que a gente sempre fala, olha, de alguma forma a gente consegue entregar para vocês dados, métricas, mas o que a gente faz muito, onde a gente nada muito bem, que é o nosso core business, é o topo de funil. Eu tô construindo e elevando a consciência do meu público ou do seu público do seu produto, para que ele chegue lá na ponta, no varejo, já com o nível de consciência daquele produto. Então isso é uma jornada, cara. É isso. Eu acho que a visão é exatamente o que você está falando. Às vezes o CMO tem aquela visão muito curta. Eu quero resultado rápido. Mas às vezes não é isso. Você tem que pensar muito no macro. Né? E eu acho que é isso que a gente fala. Assim, e Saúde TV, mas vocês vão... Nosso foco é esse aí. A gente tem um recorte no mercado. E o mercado está começando a entender isso. Tanto é que eu falei para você, a gente trabalha muito com branded content, marketing de contexto, conteúdo. Cara, não é só vender um produto, mas antes de você anunciar aquele produto, por que não a gente fazer uma minissérie falando sobre aquele problema e eu vou aumentar a consciência do seu produto. Então, é o que a gente vem fazendo. Então, assim, você vê que o movimento é exatamente esse. E por isso que eu vejo que tem muito potencial para crescimento no Retail Media, exatamente pensando aí em abocanhar essas verbas de topo e de meio de funil. É isso. E eu acho que, assim, foi um movimento natural, né, que você descreve, e eu senti isso muito também. E eu vi um estudo bem interessante da eMarketer, que ele durante a pandemia, que ele mostrou, ele pegou lá, sei lá, 400 CPGs, alguma coisa, indústrias, né, de bem de consumo recorrente, e analisou o gasto de marketing, né? E
E mostra lá, né, que, enfim, pré-pandemia era alguma coisa próxima de 12%, e depois, durante a pandemia, caiu muito, para 6,5%, alguma coisa 6,4%. Caiu 40%. O que reflete isso? Naquele momento de pandemia, era uma incerteza gigantesca, né? Todo mundo tentando segurar o que dava para segurar. Eu lembro que tiveram várias discussões, né, sobre, poxa, não podemos penalizar, por exemplo, o custo de pessoas. Então, mesmo que eu tenha loja física e fechou, eu mantenho o time. Então, assim, da onde eu tiro, então, para sobreviver? Verdade. Então, assim, e geralmente é isso nas crises, né? Nas crises, você tira as coisas que vão construir mais o longo prazo. Verdade. Então, o marketing, geralmente, é a primeira linha a ser cortada. E depois que acabar a crise, é a última linha que volta. Que volta, exatamente. Então, é normal. E quando desce, né? Quando desce esse nível de investimento de marketing, é natural que eu me apego a coisas que são muito imediatas, né? Então, essa mídia de performance, poxa, eu vou para lá. E eu acho que agora começa a voltar, mas ela volta com mais inteligência. Então, eu acho que um pouco do que você traz da visão do que você está sentindo é também que é possível fazer um topo de funil muito mais nichado, muito mais segmentado, com muito mais contexto. Então, a gente começa a ser uma opção, né? A publishers mais abertos, a publishers mais gerais, enfim, tal. Perfeito. E eu acho que esse trabalho, né, também de criar mensagens para aquele ambiente, eu acho que dá uma riqueza gigantesca, né? Fica muito mais relevante, um nível de engajamento maior, a gente consegue ter uma retenção da mensagem melhor. Verdade. Então, isso passa também pelas agências, né, entrarem no jogo. Então, acho que tem uma evolução do ecossistema. Perfeito. E a minha visão é que tanto o Retail Media quanto vocês, por exemplo, a gente está bem posicionado para um novo momento que está vindo de publicidade. Exatamente. E se a gente for parar para analisar, por exemplo, o tamanho do mercado hoje de indústria farmacêutica no Brasil, como você falou, existem centenas, né, Vitor? São muitas empresas, cara. E são poucas as empresas, né, que, por exemplo, tem lá uma agência de publicidade na ponta. Você, tipo, mercado de São Paulo, por exemplo, você tem umas 4, 5, 6, você conta na mão algumas agências que atendem ali umas grandes, mas você tem muita indústria de pequeno e de médio porte, onde, por exemplo, você tem núcleos de house ali interna que você trata diretamente com eles. Então você vê o potencial, assim, que a gente, falando do nosso segmento, a gente tem para explorar isso. Aumentar o nível de consciência dessa turma lá na ponta. Gente, olha, a gente tem aqui algo mais centrado para vocês, mais segmentado para vocês trabalharem, e é muito do que a gente vem, é um desafio que a gente tem todo dia. Todo dia, nosso dia a dia é exatamente isso aí. Entendeu? Isso. É o que vocês também estão passando aí, né? É um processo de educação, né? De educação, de fato, assim, também o decisor, ele tem muita opção, né? Eu estava até pouquíssimo tempo sentado na cadeira de CMO e eu recebia todos os dias novas opções. E chega uma hora que eu falo, não, cara, eu quero ter uma estabilidade, eu quero ter um foco aqui e tal. E a gente tem um processo de construção. Mas eu acho que, assim, quando a gente fala de topo de funil, né, ou de meio de funil, é importante que a gente tenha campanhas mais de médio e longo prazo. Né? A gente tem que ter trabalho mais de médio e longo prazo, para a gente ir aprendendo como trabalhar. Então, acho que isso é um processo natural. A gente está vendo esse movimento de uma maneira bem contundente. Como eu falei para você, né? Começa o movimento do Retail Media através do e-commerce, e já em operações mais maduras, a gente já está conversando com o e-commerce junto com o time de marketing na mesma mesa. Isso é muito rico. Muito, cara. E quando agora está vindo as agências. Então, eu estou muito ansioso por começar a trabalhar com agências super criativas, porque assim, uma agência muito criativa consegue entender aquele contexto, por exemplo, uma sala de espera, né? Cara, o que pode ter ali de diferente, que vai quebrar totalmente aquele momento que às vezes demora alguns minutos ali e tal, mas que vai ficar legal, interessante, bacana. E eu acho que isso também pode acontecer na própria farmácia, sabe? Verdade. A jornada ela é rápida, né? Dentro de uma farmácia física, por exemplo. A gente está falando aqui de atendimento de um tempo, né? Desde que o cliente entra, ele é atendido no balcão e depois até ele chegar no caixa. Um intervalo ali de 3 a 6 minutos. E muitas vezes até dentro dali do atendimento no balcão de medicamentos, né? Você pode estar vazio, você é atendido rapidamente, Perfeito. Atendido em 2 minutos, 3 minutos. Ou pode ter uma fila ali pequena, 2, 3 pessoas e, cara, você vai ficar mais tempo ainda. Poxa, como que eu levo alguma coisa diferente para lá? Então a gente começou a colocar as telas dentro da farmácia. Tive uma loja semana passada que eu já vi uma tela lá. Com o que vocês fazem Perfeito, também, né? Perfeito. Então a gente coloca uma tela ali e traz, enfim, conteúdos e ofertas. E essa tela, a gente colocou essa tela e colocou uma tela interativa também. Legal. Em primeira pessoa. Então Legal. A pessoa tem uma tela interativa.
Então, assim, tem várias possibilidades criativas, né? Muito, cara. De eu mexer com interatividade aqui, refletir na tela de lá. Muito. A gente também tem todo o processo da mensuração. Legal. Como eu tenho as pessoas se identificam, né? Especificamente dentro do balcão ali. 100% de que encosta no balcão se Se identifica. identifica. Então, assim, essa identificação já dá pro anunciante um feedback em relação ao filme que passou. Perfeito. Ele tá passando um filme ali, eu sei exatamente quem foi impactado pelo filme. Diferente de uma solução de out of home que tá falando sobre estatística, né? Legal. Tantos por cento de pessoas passaram aqui. Não, eu sei exatamente. O Herbert passou aqui e, cara, ele não comprava e passou a comprar. Legal. Então essa é a informação que a gente dá. E eu acredito que a gente vai evoluir muito ainda nisso, né? Uma das Muito, coisas cara. que a gente tem trabalhado em tecnologia é sensibilizar o conteúdo. Então, uma vez que você está lá e você dá a sua identificação, ela fala, ó, eu sou eu te entrego um conteúdo personalizado, Perfeito, né? perfeito. Dentro daquele micro momento. Então, esse é um trabalho que a gente vem fazendo no bastidor e em algum momento a gente vai ter Cara, essa muito, solução também. muito legal, muito bacana. E assim, e uma coisa que vocês fazem como a gente também é construção de audiência, né? Sim. Porque isso você, obviamente, você vai diminuir a dependência aí dos grandes, né, das big players aí de comunicação como o Google, como o Facebook. Exatamente o que a gente faz. A gente brinca muito. Pô, hoje quem tem audiência tem poder. Ponto. É o que você. Os 48 milhões de clientes. 48 milhões de clientes ativos, que compraram nos últimos 12 meses. Ou seja, que base riquíssima hoje vocês têm na mão, né, de conteúdo. Então, ou seja, isso aí, né, vocês conseguem fazer girar, vender mais para o mesmo cliente, sem precisar necessariamente você estar injetando muito capital para fazer aquisição desse cliente. Eu acho que aí que está a inteligência do negócio, né? Exato. E acho que assim, no final a gente consegue ter, né, um relacionamento com o cliente, né? Verdade. Acho que assim, o custo de aquisição de cliente, o famoso CAC, ele deveria acontecer uma vez, né? Adquirir o cliente. Então, o cliente começou a relação comigo. Depois, cara, a gente mantém essa relação, não necessariamente precisando recomprar, né? Direto, aquela né? atenção. Verdade. Agora, para isso acontecer, você tem que ter um nível de relevância muito grande. Então, conhecer muito bem esse cliente, entender o que ele faz, o que ele gosta e tal, entregar para ele, né, um conteúdo que seja muito relevante, vai levar e falar assim, poxa, deixa eu ver, esse cara sempre tem coisa boa para mim, né? Então, também é um cuidado, né, da gente não ter legal, tem uma super base de clientes, mas não é... Eu não vou distribuir informação para qualquer cliente. Eu tenho que ser muito assertivo. Legal. E por isso que a gente também limita, né? Não tá aberto toda hora para todo mundo, né? Entendi. E cada cliente também escolhe o que quer, o que não quer, quantas vezes quer ser abordado. Eu já recebi algumas comunicações de SMS, também de celular. Assim, além de informações, por exemplo, de promoção, que vocês têm toda essa inteligência de dados ali, né? Uma certa vez eu recebi uma mensagem, um determinado medicamento que eu compro, assim, ó... Exatamente o medicamento tal, porque você já entende ali qual é a jornada de compra, ó, você deve estar precisando novamente, estou mandando aqui para vocês entenderem. Isso. Além disso, também vocês trabalham a comunicação educativa, também trabalham... Sim, a gente tem assim, isso até assim, a gente tem o RD Ads, a gente tem a própria RD, né, enfim, todo o meu tempo de RD lá, e hoje tem um outro CMO, que é o Daniel, que está lá também, e o time todo de Growth. A gente tem migrado cada vez mais na RD das comunicações promocionais para as comunicações de prestação de serviço. Então essa, por exemplo, é uma, né? E ela é muito relevante, porque de fato, né, você tem os tratamentos de doenças crônicas, são um dado global. Mais ou menos metade dos tratamentos prescritos são efetivamente realizados, tá? Ou seja, então, resistência altíssima, né? A gente, assim, se você teve um tratamento, você teve uma prescrição para você tomar 6 meses de remédio, cara, a média as pessoas tomam 3. E tem vários fatores. Tem um estudo super completo da OMS de 2003, se eu não me engano, chamada Adherence, né, sobre a aderência, que ele elenca 5 motivos pelo qual as pessoas deixam de aderir a um tratamento. E o fato das pessoas escaparem, né, pararem de fazer o tratamento antes do término dele, gera o termo, né, que tem nesse estudo é burden, né, que é uma queima, um desperdício de mais ou menos acho que 3 trilhões de dólares por ano. Caramba! É um dos piores, assim... E que, de onde vem esse dinheiro? Então, assim, eu estou fazendo um tratamento,
eu paro, interrompo ele, porque acabou o sintoma. O sintoma sumiu, falei, legal, já deve tô ter bom, acabado. acabou. Tô bem, vou parar. E na verdade não sumiu o sintoma, mas a doença não. Você tinha que manter para de fato eliminar a doença. E você parou no meio do sintoma. Então a doença ela vai regredir e quando ela voltar, volta mais forte. E nesse momento que ela volta mais forte, você tem que ir para uma emergência. Essa emergência muitas vezes é custeada pelo Estado. E aí essas contas, né, essa estimativa chega em 3 trilhões de dólares. Perfeito. Então o que acontece? A gente ajudar... E uma das coisas que acontecem ali é esquecer. Tá? Então tipo, eu tinha que tomar e tal, tem que comprar, mas eu esqueci de comprar. Esqueci. Passou... E aí esqueci, eu lembro daqui a 15 dias, aí pô, já passou, aí para. E aí ele abandona de vez. Então, o fato de você dar um lembrete, ele ajuda a você a reduzir o custo com a saúde e melhora a situação de vida da pessoa, a qualidade de vida da pessoa. Além de melhorar a experiência também. E é muito relevante, Verdade. né? E a gente vê isso muito na loja, assim, sabe? Eu não estava esperando e de repente, nossa, verdade, lembrou. Então, isso é um jeito do cliente enxergar muita relevância, né? Perfeito. E obviamente que tem uma contrapartida financeira, né? Se ele lembrar, ele vai acabar comprando lá. Poxa, que bom, mas não é por isso. Perfeito. É muito pelo contrário, né? Por prover uma experiência muito positiva. E essa experiência positiva ela não ser efetiva, né? Não volta, não retorna apenas naquela compra. Perfeito. Retorna numa preferência, numa fidelidade. Exato. Isso é um trabalho que a RD vem fazendo com maestria nos últimos 5 anos. Perfeito. E aí, pegando esse gancho aí dessa questão dos lembretes, recentemente vocês, acho que há um ano, um tempo atrás, vocês adquiriram uma startup também, exatamente que tem esse foco, né? Isso. A gente adquiriu a Cuco. Perfeito. A Cuco é uma startup fantástica, que ela tem duas grandes soluções. A primeira que é essa, né, do processo de adesão ao tratamento. E a segunda é uma solução para as indústrias farmacêuticas na distribuição de amostras grátis. Legal. Um dos maiores custos de indústria farmacêutica é a distribuição de amostra grátis, só que tem estimativas que apontam um desperdício desse investimento entre 70% e 80%. Caramba, mas distribuição pro varejo? Hoje, como é feito a distribuição de amostra grátis, né? A indústria disponibiliza isso para os propagandistas, enfim, tal, que disponibiliza para os médicos. Perfeito. Só que isso não é rastreado, né? Então, eu dei X amostras para um propagandista, quantas que ele deu para cada médico? Obviamente, tem um monte de maneiras de controlar, mas tem estimativas que dizem que essas informações que chegam no final do dia para a indústria que fez o investimento na amostra grátis, não necessariamente são tão fiéis à realidade. Perfeito. Então, eventualmente não foi tudo para um médico só, esse cara também deu para um paciente só, ele está 1 ano fazendo tratamento com amostra grátis. E a ideia da amostra grátis é começar o tratamento, né, mas que depois o paciente retome com a aquisição do medicamento. Perfeito. E aí a Cuco também faz esse processo que a gente chama de primeira caixa. Então, em vez de fazer uma amostra grátis, é feito através de todo um processo de cuponagem e controle disso, com alçadas e tudo mais, e aí a gente consegue fazer a distribuição da primeira caixa, primeiro tratamento, primeiro mês de tratamento é feito, e aí é feito dentro da RD. Então, são sinergias que a gente foi criando, e quando a gente olha, né, as soluções que a gente tem, tanto de publicidade, de serviços e tudo mais, essas startups foram compondo soluções muito bacanas para a indústria, né? Seja a indústria de HPC, né, de higiene, enfim, beleza, etc. Mas também a indústria de medicamento controlado, prescrito e tudo mais. Tem soluções muito interessantes. Perfeito. Que fazem o match ali entre as necessidades dos pacientes, né, e a necessidade dos laboratórios. Show de bola. Eu não sabia, na minha cabeça a Cuco só tinha a solução de monitorar, pô, nem sabia. Bacana. É muito legal. Legal. Uma outra coisa, Vitor, com essa nova a regulamentação agora vamos dizer assim, da liberação de alguns atendimentos primários em farmácias. A gente já vê alguns movimentos, né, de algumas redes. Como é que está hoje a realidade do Grupo RD? Vocês já estão de olho nisso? Já tem algumas lojas que vocês já estão preparadas? Como é que está isso? Super. Assim, a RD ela tem uma estratégia, né, muito bem definida, enfim, pública, que a gente vem trabalhando já há alguns anos. A gente entende que a gente sai de uma posição de ser um ótimo varejista farmacêutico e a gente pode ser
um ecossistema de saúde preventiva. Tá? Esse é um potencial inerente ao nosso negócio, né? Porque a gente tem uma capilaridade muito grande, está próximo da população, né? Hoje a gente tem 2.800 lojas. Estão em todos os estados. Então, em todos os estados, a gente está em 2.800 lojas e a gente coloca as lojas em lugares muito chaves, né? Nossa capacidade de expansão é muito, muito bem feita a expansão. Então, a gente hoje tem as 2.800 lojas estão a 1,5 km de 92% da população de classe A do Brasil. Perfeito. Então, assim, é um público muito interessante, né? E esse público que está em volta daquela farmácia, ele tem uma relação mais emocional com o time da farmácia. Tem uma conexão mais funcional com as marcas, e algo que é uma lição de casa aqui, né? Nossa, para a gente ficar mais próximo emocionalmente do cliente como bandeira, mas já existe uma relação emocional com o time da farmácia. Perfeito. As pessoas já têm seu farmacêutico ali. Já conhece. Já existe isso e tal. Isso não é uma coisa nova, né? Assim, o farmacêutico, há décadas e décadas atrás, ele era numa época que não tinha tanto médico formado, não tinha tanto posto de saúde, não tinha tanto hospital. Referência, né? Ele era a referência de saúde daquela comunidade, né? Isso é uma coisa que existiu durante muito tempo, né? Então muita gente ainda tem uma lembrança até, enfim, uma recordação emocional em relação a isso, né? Do farmacêutico da família e tal. E esse negócio estava meio adormecido, né? A farmácia, ao longo de décadas aí atrás, passa a ser um ponto de distribuição de medicamento, mais varejista mesmo, muito frio, né? Perfeito. Muito funcional, muito transacional. E a gente retoma dentro da RD, entende, né, que existe essa necessidade e a gente tem um negócio na RD muito forte que é do cuidado. Né? Eu falo aqui do NPS de 91% na loja. Isso, perfeito. Já é assim, a gente já tem esse negócio, é de dentro para fora, Legal, sabe? Muito bom. Só que a gente tinha esse cuidado muito funcional. E a gente começa a entender que a gente tem hoje mais de 10 mil farmacêuticos que são profissionais extremamente qualificados, formados, tem 5 anos de formação. O farmacêutico ele tem uma formação super completa como profissional da saúde, né? Ele tem uma alçada altíssima, né? Altíssima, né? É engenheiro, ele é enfermeiro e químico, assim, sabe? É muito... Só que ele estava meio alijado, meio à parte do sistema de saúde preventivo. E, cara, tem 10 mil farmacêuticos encostados com a população. Poxa, e se a gente empoderasse essas pessoas? Perfeito. Se essas pessoas, de fato, pudessem aplicar mais o que eles aprenderam na formação. E aí a gente começa uma grande travessia, onde em 2030 a gente quer ser a indústria, né, o grupo que mais contribui para a saúde, para uma sociedade saudável no Brasil. Perfeito. Então é uma ambição muito grande e essa ambição passa por 3 pilares. O primeiro pilar é a farmácia como um hub de saúde, tá? Que a gente chama de nova farmácia. Perfeito. Então é a farmácia usar essa capilaridade que a gente já tem para ser um lugar de primeiro atendimento, né? E aí você tem tanto o papel do farmacêutico sendo muito mais forte, quanto todo o digital também ajudando isso. Perfeito. O segundo que é marketplace de produtos de saúde, então a gente começa a abrir, né, outras modalidades de categorias que não cabem hoje numa farmácia física, mas fazem parte dessa saúde preventiva, Perfeito, né? Perfeito. Então, alimentação, exercício, suplementação. sono, suplementação, enfim, assim vai. Numa modalidade de marketplace. E a terceira onda é uma onda de plataforma de saúde, que basicamente é um marketplace de health techs e profissionais da saúde. Legal. Que não são farmácia, né? Que é mais... Aí eu tenho personal trainer, eu tenho nutricionista, e aí eu tenho programas montados. A gente faz curadoria de programas montados com várias startups. E aí a gente começa a entrar num mundo totalmente diferente, né? Então a tua pergunta vocês estão olhando para isso? A gente não está olhando para isso, como isso é o core, né? O coração da nossa estratégia. Tá tudo caminhando para lá, né? Cara, isso aí. Fantástico. E o caminho é exatamente esse aí. Eu acho que o conceito da farmácia mudou muito ao longo do tempo, né? Engraçado que eu sou cliente da Drogazil já há muito tempo. E engraçado que na semana passada eu fui numa loja e aí fui comprar um medicamento para sinusite.
E aí tinha uma cliente lá que estava se consultando, de fato se consultando com uma farmacêutica na loja. Mas você pode fazer isso, mas a senhora também vai ter que passar por uma consulta. Tipo assim, olha, eu acho que você consegue resolver meu problema. Então, assim, é exatamente isso aí, mas o movimento que vocês estão fazendo, cara, é algo fantástico, porque é exatamente isso. É um pouco do que a gente já faz dentro da jornada, né, de comunicação com o paciente. E eu vejo que a farmácia não é o ponto final. É totalmente diferente. E principalmente com o trabalho que vocês vêm fazendo aí, né? Desde o topo de funil. Então eu acho que é fantástico. Esse conceito da nova farmácia, que era farmácia do futuro, é exatamente isso que eu ia te perguntar. Eu acho que assim, tem tudo a ver. Como hub de saúde de fato, cara. Porque agora com essa questão das salas de atendimento e tal, isso está crescendo, assim, isso vai dar um poder gigantesco para vocês. Eu acho que assim, vai desafogar muito da minha estrutura de saúde. SUS e tudo. SUS. Então, assim, porque se a gente voltar para a pandemia, porra, as farmácias eram pontos de aplicação de vacinas, né? De vacinação. Então, ou seja, capilaridade, como você falou, que você tem, né? Teste de Covid, a gente fez mais de 7 milhões de testes de Covid durante a pandemia. Olha aí, muita então coisa, cara. O teste foi muito interessante porque ele foi... A gente já tinha todos esses serviços, né? A regulamentação já tinha rolado, já estava começando a expandir. Mas o teste de Covid foi o primeiro convite. Foi a primeira vez que as pessoas entraram e viram, opa, tem uma salinha aqui. Pô, essa salinha é legal. Nossa, o farmacêutico é muito bom nisso. Então, assim, é muito rápido, é muito simples e tal. Verdade. E aí, de teste vai para vacina, depois vai para outros testes, enfim, diagnósticos menores e tal. Obviamente, né? Sempre compondo o ecossistema, né? Sendo uma triagem para o médico e assim vai. Depois vem a interconsulta, outras coisas. Então, eu acho que é uma evolução, né? A RD claramente puxou essa onda, mas tem várias outras redes que estão bem posicionadas, aceleraram também. Isso é bom para o mercado, né? É bom para o consumidor, no final. Eu brinco, a gente estava conversando, a gente sempre fala sobre isso, eu brinco que assim, concorrência sempre é bom, porque puxa a gente para cima, né? É isso. Se a gente está sozinho no mercado, a gente não tem aquela velocidade de inovar. Eu acho que eu sempre vejo por esse lado. Tem um concorrente, pô, bacana, legal. Acho que é um benchmark ali para você estar ali monitorando, né? Para você estar ali acompanhando. Isso é bem interessante. Uma outra pergunta, Vitor, assim, qual é a sua visão que você tem, por exemplo, hoje, falando um pouco de investimento aí de marketing digital e tudo mais? Qual é a visão que você tem? Você está percebendo que, por exemplo, o investimento digital está começando a saturar um pouco mais? Qual é a visão que você vem tendo no seu dia a dia, por exemplo? Aí? Eu acho que tem migrações, assim, né? O investimento, ele migrou, né? O investimento publicitário, né? Ele é um bolo que, como percentual do PIB, não aumenta. Ele cresce junto com o PIB, acho que é 0,7%, alguma coisa assim. E ele migrou, né? Ele migrou da mídia impressa para a TV, depois para o digital. Dentro do digital você tem as 3 ondas que são caracterizadas, né? A onda do search, depois a onda do social, agora a onda do retail media. Perfeito. Então acho que assim, ele vai migrando, né? O que é importante, né? É que assim, não é que ele vai de um para o outro e acaba e no outro não tem nada. Assim, obviamente, tem uma saturação eventual em algum canal, ele vai migrar para o outro, né? Em busca dos melhores retornos sobre investimento. E talvez não migre tudo, um pedaço ainda fica lá e tal. Então acho que é um processo, assim, sabe? Verdade. Então eu vejo que o retail media ele desafoga um pouco isso, né? Ele dá uma direcionada melhor no investimento. Mas óbvio que o mix de investimento vai continuar passando por search, por social e tudo mais e tal. E muitas vezes qualificado pelo retail media. Perfeito. Então, deixa eu dar um exemplo. Um dos principais canais que a gente tem é o canal de mídia programática. Perfeito. Então eu continuo anunciando no Google, só que eu qualifico o lead, eu qualifico a distribuição que o Google faz. Em vez de eu ir pelo algoritmo de interesse do Google, e muitas vezes o algoritmo de interesse funciona. Outras vezes não. Eu dou muito o exemplo de um entusiasta da Ferrari. Fica lá navegando na Ferrari. Se a Ferrari comprar essa audiência, ele vai comprar uma conversão baixíssima, porque às vezes o cara adora a Ferrari, mas nunca vai comprar uma Ferrari. Nem vai comprar um boné da Ferrari. Ele gosta de ver o vídeo e tal. Hoje, pelo algoritmo, o interesse é como se ele fosse um lead quente. Verdade. A gente consegue colocar, de fato, o shopper, né, da Ferrari, no caso aqui da Pharma, né, das indústrias que vendem com a gente, exatamente aquele lá. Mas a informação ainda vai estar lá no Google, vai estar no Facebook, vai estar na Meta. A informação está com eles, né? Só que a gente trabalha em conjunto, então Perfeito. Não é não é ou, né? É E. Exatamente. A gente, por exemplo, está começando a navegar
nesse universo também da programática, né? Porque você deve estar sabendo, assim, várias empresas DOH também já estão plugando seus inventários de algumas plataformas, né? E a gente está já de olho nisso, DV360, tem algumas outras aí. Porque a gente vê que é o caminho, né? Tem algumas marcas, por exemplo, somente marcas que estão fora, os caras centralizam toda a compra em cima de uma plataforma de programática e tal. Então, assim, é o futuro, não tem para onde correr. Eu acho que a gente tem que se adaptar e tem que seguir ali o rio, né? É isso. Eu acho que é essa a ideia. Cara, uma outra coisa interessante aí, por exemplo, é o seguinte, você vê a realidade do varejo farma no Brasil hoje, né? Cerca de, eu acho que 25% ou 30% está concentrado aí nos grandes grupos como o RD, né, como outros grupos grandes também. E tem uma particularidade que, pô, quase 70% do mercado está muito pulverizado, né, Vitor? Como é que você enxerga isso? Você ainda enxerga, por exemplo, mercado para consolidação desse setor ainda? O que é que você enxerga? Eu acho que assim, a gente sabe que a consolidação tende a acontecer, né? Tem que entender os comos, né? Muitas pessoas me perguntam isso, e comparando com os Estados Unidos, né? Onde se viesse o Walgreens juntos, tem quase 80% da população do mercado. E no Brasil é muito mais pulverizado, né? Então, assim, existe sim espaço para consolidação, porque são 80, quase 90 mil farmácias, na verdade. E você tem os independentes, né? Associativistas, redes menores, redes maiores. Perfeito. Então isso vai existir. E aí cada player vai tomar uma decisão. A gente tem histórias não tão bem sucedidas de grandes fusões e aquisições. Verdade. Outras que estão sendo bem sucedidas, conforme a gente está conversando aqui, estão funcionando bem. Perfeito. A opção da RD sempre foi uma expansão orgânica. Não fazer grandes aquisições. A gente fez uma aquisição no passado que foi a Onofre. Mas a Onofre teve foi uma oportunidade, ao mesmo tempo ajudou a gente a acelerar o digital. A Onofre era muito focada no digital. Perfeito. E a gente acelerou muito nossa presença digital através da Onofre. Perfeito. Mas a gente entende que essa, enfim, a expansão orgânica, ela na nossa velocidade, a gente não depende de nenhuma aquisição inorgânica, né? Porque a gente abre 260 lojas por ano. É isso que eu te já é muito 260 lojas, cara. Então, cada ano é como se fosse uma aquisição, entende? Então, e a gente faz de uma maneira organizada, no lugar certo, escolhe o ponto, coloca as pessoas certas ali dentro. Uma outra, em relação sistema igual. Essa questão de expansão, vocês têm uma inteligência para poder definir qual cidade, qual bairro, qual é o local? Vocês têm uma... Muito. É um negócio impressionante, assim. Essa é uma área, assim, das mais avançadas dentro da RD. Tem tanto uma inteligência, né? Enfim, de aprendizado de máquina, algoritmo, enfim, usando várias fontes de dados, enfim, para organizar mais ou menos aonde a gente deveria abrir, quanto também uma inteligência pessoal do time de expansão. Perfeito. Então, uma vez que eu defino mais ou menos onde vai ser, vai o time que são os gerentes de expansão, que tem uma experiência de 20, 30 anos nesse negócio, e falam, exatamente aqui que a gente deveria abrir. E por isso que a gente abre tão bem e fecha tão pouco, né? É a melhor eficiência do ponto de vista de abertura versus fechamento do mercado. É fantástico. Eu sempre, às vezes, a cada 2 meses eu vejo em algum canto que eu passo, ali, uma loja nova ali da RD abrindo. E funciona, né? E dá certo. Dá certo, perfeito. Vitor, uma outra pergunta em relação ao bolo publicitário, né? Você falou que vocês estão começando agora a fazer um trabalho junto às agências, né? Sim. Ou seja, a gente tá começando a se aproximar mais agora das agências e tal. Hoje, ano passado, a gente fechou números de cerca de 74 bilhões de compra efetiva de mídia, né? Onde você tem ali TV aberta ainda capitaneando, mas a cada ano perdendo share, né? Sim. Fato. Daí você vem pro digital, né, que deu um pulo grande, né? E depois você vê aí como um out of home, DOH vindo em terceira posição, 14% de share. Como é que você enxerga aí, né, o retail media nesse aumento desse bolo? Porque hoje está centrado mais no digital, né? Mas você, por exemplo, você vai migrar, você pensa, por exemplo, migrar já para pegar uma fatia da verba do DOH também, do offline? Qual é a sua visão assim, de futuro? A gente acredita que o retail media ele é transversal, assim, né? Porque na prática, o que está por trás? O que está por trás é o refinamento dos dados, né? O refinamento do targeteamento através dos dados. Então, tem um pedaço dessa entrega que é feita através do marketing digital.
acho que tem um movimento muito forte, tá, do Retail Media nos Estados Unidos para Connect TV. Então, por mais que a TV está perdendo share, é a TV aberta que perde share, né? A TV conectada passa a ter um share maior, todos os serviços de streaming, enfim, tem um movimento muito bem feito, sendo feito por algumas empresas, inclusive a Globo aqui está fazendo um movimento fantástico. Então, o Retail Media tem plugado com provedores de Connect TV, né? Porque é um cliente logado. É um cliente logado. Você sabe quem... Você tem Netflix, esse compartilhamento sabe de dado de audiência, né? Então, se a gente achar... Se tiver uma modalidade de anúncio, enfim, tal, ali dentro, é natural que isso também vai funcionar junto. Então, assim, eu enxergo que o Retail Media, ele dentro do marketing digital, ele é até classificado como um negócio separado de search e de social, mas na prática a gente também trabalha em social e isso. É que ele é separado muito por conta da Amazon, do modelo Amazon de trabalhar, onde o pedaço gigante desse de investimento é feito on-site, né? Busca patrocinada e display. A nossa visão é um pouco diferente, né? Como eu falei no comecinho. Então a gente trabalha mais em conjunto, tá? Então é transversal. E aí dentro do Digital of Home a gente também enxerga que essas telas dentro das farmácias fazem parte do pacote do Digital of Home. Inclusive, um caminho é a gente criar circuitos, né? Em volta da farmácia, seja com, por exemplo, empresas como vocês, seja com empresas tradicionais de out of home, né? Que estão circulando ali. Então você imagina que um cliente nosso, um paciente, né, tá lá num médico, vê a informação, sai, vê num relógio de rua a mesma informação, né, com um criativo diferente, e entra na farmácia, né? Também. Então, assim, acho que a gente vai trabalhar muito mais em conjunto do que contra. É exatamente isso que eu penso, né? Recentemente, no nosso setor, a gente viu um movimento nesse sentido, né? Onde a BR Malls, por exemplo, adquiriu uma empresa do segmento, né? Que está em edifícios residenciais, viu sinergia naquilo ali, exatamente para poder canalizar o público para o shopping. E faz exatamente esse trabalho. A Hello, é incrível o trabalho deles. Demais, acompanho o trabalho. Já conheço desde a época da Telemedia, né? Legal. Então, assim, esse é um movimento. É isso que eu digo. Às vezes a gente tem que enxergar esse potencial complementar de parceiros, né? Ou seja, olha, você está num ambiente, eu tô numa cadeia de jornada e você está numa outra cadeia de jornada do público. É exatamente isso. Cara, onde é que a gente pode se complementar? A gente, por exemplo, conversa com um outro parceiro que está numa outra cadeia de jornada diferente da nossa, que é uma cadeia de jornada em salões de beleza. Ou seja, é complementar ao que a gente faz. Então, é exatamente isso. É a complementaridade que eu acho que a gente acaba, no final do dia, entregando mais resultado para a marca. Porque a gente acaba tendo uma sinergia, né? Você tem um mesmo anunciante que tem ali uma verba ali e você pode criar um circuito pro cara onde, velho, eu vou pegar o teu público aqui e vou fazer ele seguir uma jornada inteligente. Acho que essa é a ideia, né? É isso. Cara, fantástico, fantástico. Vitor, pra gente encerrar, o papo flui rápido aqui, né, cara? Pra gente encerrar, qual é a sua visão de futuro para o segmento de retail media aqui no Brasil? Você como cara que tá uma das referências aqui, qual é a tua visão de futuro aí para os próximos 3, 5 anos para esse segmento? Como é que você enxerga? Eu acho que tem talvez 2 steps, né? Um step é de fato essa integração de todo o funil, né? Acho que esse enfim, claramente o retail media ainda está muito concentrado no fundo do funil no online. Perfeito. E a gente ele se expandir, né, para todo o funil, né, topo, meio de funil e fundo de funil. Perfeito. On e offline, acho que essa é a primeira onda que vem. Então, assim, é muito o head de retail media, né, a head de retail media, desculpa, de e-commerce, se juntando com a pessoa de marketing, trabalhando em conjunto. Esse é o primeiro pedaço. E o segundo pedaço é que eu acredito que cada vez mais vão ter retail media networks, né? A gente vai acabar criando soluções mais conjuntas, justamente na linha do que você acabou de falar. Né? Então, entendendo a jornada um pouco mais ampla. E aí, obviamente, vai ter uma acomodação das bases tecnológicas, né? Então, sempre que plataformas, né, que vão de alguma maneira consolidar isso, né? Então, acho que tem algumas decisões a serem tomadas aqui, movimentos que a gente vai enxergar e sentir, mas eu acho que vai ter um movimento sim de consolidação para poder cobrir toda a jornada, né? Então, tanto subida no funil, quanto criação de uma jornada mais ampla,
olhando o consumidor como uma pessoa só. Perfeito. E assim, eu acho que a gente como veículo, né, a gente tem um papel fundamental nesse processo, né, de estar ajudando, né, os CMOs lá na ponta a pensar junto algumas estratégias, e eu acho que isso é o que me deixa sempre muito feliz assim, do que a gente faz, né? Porque assim, a gente está ali pensando estrategicamente, poxa, qual é o público que você quer impactar, pô, de que forma eu posso te ajudar, assim, posso te entregar essa segmentação, é muito disso, porque a gente vivencia muito o dia a dia com agências de publicidade e a gente vê como eles, por falta de informação às vezes, né, como às vezes você tem uma aplicação de forma errada de uma verba, e quando você tem um veículo, um parceiro, o cara fala, cara, ó, a gente tem isso aqui, que tal? Posso sugerir para você esse caminho? O que é que você acha? E eu acho que esse é o papel de construção de marca, porque no final do dia a gente quer que o cliente tenha resultado, todo mundo tenha resultado lá na ponta. Então, cara, eu acho que eu vejo muito futuro pro segmento de retail media, principalmente no varejo farma. O varejo alimentar, eu até acho que está até um pouco mais à frente nesse sentido, né? Mas eu vejo que tem muita estrada ainda para percorrer. Você tem um desafio grande, mas um desafio bom, né? Um desafio gostoso de tocar pela frente. Cara, mais uma vez, obrigado Eu que te agradeço. por ter aceitado o convite aí, tá? Quero te dizer que sou um fã do seu trabalho e pode contar com a gente aí, tá? Obrigado. Muito obrigado. Obrigado a todo mundo que assistiu até agora aí. Espero que a gente tenha passado aí mensagens bacanas aí para todo mundo ir compondo, né, a sua visão em relação ao mercado. Com certeza a gente passou. A gente colocou uma pulguinha atrás da orelha de muita gente, você pode ter certeza disso, viu? Isso aí, obrigado. Perfeito. Gente, para vocês que ficaram até agora, né, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, alto conteúdo aqui, conteúdo de valor aqui que a gente passou para vocês. Você que está no YouTube, se não se inscreveu no canal, se inscreve no nosso canal, curte o nosso vídeo, né, clica no sininho aí, compartilha, que a gente vai estar trazendo sempre boas novidades. A gente está também nas plataformas de áudio, né, para que você que gosta de ouvir aí no carro, né, se transportando aí de um ponto A para o ponto B, a gente está também com vocês nas plataformas de áudio. Então espero vocês no próximo episódio. Um grande abraço a todos aí.